Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nem tão bom assim para os torcedores do Timão, até porque os representantes russos do Zenit estão no Brasil e parece que a situação complicou um pouquinho. Vamos falar também sobre uma oferta que surgiu do futebol europeu pelo zagueiro Robert Renan. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom galera, vamos lá, né? Primeiro a gente vai repercutir a notícia em relação ao Yuri Alberto. De acordo com o SCCP News, após uma conversa com o Zenit, a expectativa para manter o Yuri Alberto caiu muito, o que já é de cara um sinal bem negativo. A gente vai ressaltar, por exemplo, que o Yuri Alberto ele veio para o Zenit, né? Do Internacional para o Zenit por um valor de 25 milhões de euros. E a gente até já falou aqui no canal em relação ao possível envolvimento de outros atletas do elenco atual do Corinthians, justamente para tentar abater desse valor do Yuri. A questão é que o Mantuan e o Ivan não são aqueles caras indispensáveis no elenco do Zenit. E também surge a informação em relação aos homens de frente da equipe russa, que eles não estão sendo aqueles destaques, né? O Yuri Alberto está fazendo falta no clube. O detalhe é que a forma como o negócio está se lidando é que o Corinthians parece, digamos, seduzido a envolver Robert Renan. A grande questão é, o clube não quer perder essa promessa e deve buscar outras opções no mercado. E no caso, Robert Renan, um zagueiro muito talentoso, de muita qualidade, de muita ousadia, a gente pode dizer. Claro, precisa dos seus pontos a ser lapidado, mas não deixa de ser um grande jogador e a idade, né, muito jovem. Detalhe é que o Corinthians tem, digamos, suas cartas na manga, inclusive se citou em relação ao Adson, foi desmentido por alguns veículos de informação, mas é fato que o Corinthians tem sim moedas de troca para tentar bater no valor, mas dar 25 milhões de euros de cara, ainda mais com a cotação do euro, realmente não seria nada saudável para as finanças do Timão. E também não seria saudável perder uma promessa como é o Robert Renan. Mas, para um camisa 9 como é o Yuri Alberto, e a gente sabe que camisa 9 hoje no futebol brasileiro que faça gols é muito raro. E o Yuri sabe como poucos fazer. Detalhe é que a gente também já noticiou que o Yuri quer permanecer no Parque São Jorge, quer permanecer no Brasil, não quer voltar para a Rússia, se identificou com a torcida, se identificou com o clube, mas a gente sabe que no futebol a grana também importa e o Corinthians vai precisar trabalhar nos bastidores também por essa prioridade. E o detalhe é que os representantes russos também estão no Brasil para resolver em relação ao Claudinho, né? Embora essa negociação não esteja tão assim no estágio de evolução, eu diria, ou então de prioridade, melhor dizendo, como em relação ao Yuri Alberto no Corinthians. Até a gente não escuta falar tanto em relação à permanência do Maicon. E o Yuri corre sim o risco de não permanecer no Corinthians. Lembrando que ele tem contrato até o meio do ano, né? E inclusive os representantes russos cogitariam o retorno imediato dele, o que não pode acontecer de nenhuma forma. Imagina aí o Corinthians no início de temporada, mais uma vez precisando de um camisa 9, realmente seria desastroso. Detalhe é que a outra informação que a gente queria repercutir com vocês vem do Lance, tá? Informação do Lance de que o empresário do Robert Renan está na Inglaterra, tá? E aí ele recebeu uma oferta de 12 milhões de libras, convertendo para real dá 74,5 milhões de reais. É uma boa proposta? Sim, com certeza, valores bem atrativos por sinal. E o que é basicamente a grande questão? Quando você tem um jogador da qualidade do Robert Renan, os holofotes para o futebol europeu eles vão estar sempre lá em cima. E quando você tem um cara sendo destaque, mesmo numa reta final curta do Brasileirão, obviamente as ofertas vão chegar. Ainda não se sabe em relação ao clube que fez a oferta, mas tem uma certeza. Se o Robert Renan continuar com esse desempenho e bem no sul-americano da base, ele não vai conseguir, por muito tempo, ficar no Corinthians. Mas a questão é, hoje, o que deve ser feito? As prioridades do Corinthians, que é justamente o que hoje acarreta em maiores consequências? Você perder um Yuri Alberto ou você perder o Robert Renan? É claro que perder o Yuri Alberto e eu vou explicar para vocês. No sistema defensivo do Corinthians, tem a figura do Gil e do Balbuena. O Raul Gustavo parece que vai sair, né? Tem negociações com o Cruzeiro e a gente precisa ver, né, o que vai acontecer. Por quê? Quando você perde o Yuri Alberto, você pode ter o Roger Guedes ali atuando, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Você não tem um cara para substituir a altura. O Júnior Moraes não resolve. Então, o Corinthians tinha expectativa em Pedro Raul e ele foi anunciado pelo Vasco. Então, hoje, a prioridade é a camisa 9.
né? Se o Yuri Alberto não permanecer, é camisa 9. E detalhe que o Corinthians não tem um camisa 9 reserva, para dizer assim, eu tenho uma confiança nesse cara, quando ele estiver fora, quando o meu titular estiver fora, ele pode cumprir a função bem. Pode até ser o Romero, né? Ele já atuou como 9 e tal, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Então o Timão precisa trabalhar com esse ponto e também trabalhar com vendas de jovens jogadores para a próxima temporada. Detalhar que inclusive surgiu a informação em relação ao Vasco, né? Porque o Vasco tá negociando com o Lucas Piton, 3 milhões de euros e tal, negociação. O que seria bom para o Corinthians, até porque está negociando com o Matheus Bidu. E é um dinheiro mais um que entra no caixa e o Lucas Piton que passa por uma certa instabilidade nos últimos tempos. Então, se esse dinheiro chegar, também vai ser importante para ajudar a pagar o Yuri Alberto. E a gente fica na guarda de mais atualizações em relação ao Corinthians. Inclusive, ainda no ano de 2022, a gente fica na expectativa para as saídas do Lucas Piton, tá por se confirmar, né, a ida dele para o Vasco, e também do Raul Gustavo, que negocia com o Cruzeiro. Se tem alguma coisa mais, a gente vai repercutindo até Natal, Ano Novo, a gente continua por aqui trazendo mais informações, beleza? Então, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a permanência de Yuri Alberto. Comenta aí se tem algum ponto que tu tenha divergido da gente. Também comenta em relação ao Robert Renan, tá? E claro, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, compartilha. Tamo junto e misturado, trazendo as notícias do Timão. Preocupação no Parque São Jorge. Forte abraço, rapaziada. Valeu!